Pai do Senhor, meus irmãos, abra sua Bíblia, Salmo 18, e vamos dar continuidade ao estudo. Semana passada, nós lemos os versículos de 20 a 27 e fizemos uma análise dos versículos. E hoje nós vamos voltar neles exatamente para fazermos o comentário desses versículos. Então vamos lá, Salmo 18, versículos de 20 a 27. Quem encontrou, diga amém. Diz assim a palavra do Senhor. O Senhor Deus me recompensa porque sou honesto. Ele me abençoa porque sou inocente. Eu tenho feito a vontade do Senhor e nunca cometi pecado de abandonar o meu Deus. Eu tenho cumprido todas as suas leis e não tenho desobedecido aos seus mandamentos. O Senhor sabe que não cometi nenhuma falta e tenho ficado longe do mal. Assim, ele me recompensa porque sou honesto e porque sabe que eu não sou culpado de nada. Tu és, ó Senhor, ó Senhor, és fiel com os que são fiéis a ti e correto com aqueles que são corretos. Tu és puro para os que são puros, mas és inimigo dos que são maus. Tu salva os humildes, mas humilhas os orgulhosos. É interessante, meus irmãos. E o Salmo, ele vai ter muito dessa realidade. Muitas vezes ele está falando de determinadas características de Deus, ou Deus na sua essência. Aí ele vira muitas vezes e começa a falar do compromisso do povo com Deus. E aí entra no caráter humano. Então o livro de Salmos ele é muito preocupado em atuar falando diretamente ao caráter do homem. E no Salmo 18, dos versículos de 20 a 27, é muito interessante essa característica. Veja que ele fala assim, Senhor, olha, eu não sou culpado porque eu nunca te abandonei. Então, quer dizer, eu tenho andado em fidelidade. Aí lá no final, versículo 25, ele reafirma isso. Olha, o Senhor é fiel com aqueles que são fiéis a ele. Isso mostra o quê? O Senhor nos chamando a um compromisso de fidelidade com o Senhor. E é interessante que nas palavras de testemunho que foram ditas aqui essa noite, falou-se o quê? Fidelidade. E é tão interessante que muitas vezes nós, como igreja do Senhor, nós falamos muito sobre fidelidade, e nós pregamos muito sobre fidelidade. Mas viver a fidelidade não é fácil, meus irmãos. Olha o que nossa irmã Serrate disse. Era muito amiga da prima, quando as duas eram jovens, e aí, por causa de uma má compreensão de um fato, gerou uma separação. 1 mês, 2 meses, 41 anos. Deus deixou de abençoar Serrate por causa disso? Não, Deus abençoou. Mas veja que chegou uma hora que aí Deus incomoda a irmã Serrate. Mas, pastor, ela não teve culpa. Mas aí é quando o provérbio diz que nós temos que aprender a levar a pena. Ela não teve culpa. A prima podia ficar lá no cantinho dela e ela no cantinho aqui. Mas o Espírito Santo não incomodou? Vá lá, procure lá. E assim, irmã Serrate, não é porque a senhora vai morrer, não. É porque Deus quer dar vida. E aí Deus vai tirando essas pendências da nossa vida. Porque muitas vezes, meus irmãos, e a Bíblia diz que a estultícia está no coração da criança. O que isso significa? Quanto mais novo é a pessoa, menos sabedoria de vida tem essa pessoa. E vê se não é verdade. Vê se algumas coisas, depois de um determinado tempo de vida, que nós fazíamos no passado, a gente para agora e fala assim, não, isso hoje em dia já não dá mais. E muitas vezes é uma operação direta de Deus nos nossos corações, outras vezes é à medida que vai chegando o amadurecimento na nossa vida, nós vamos mudando. Estava comentando aqui com o Vaninha, que é interessante, meus irmãos, eu gosto dos hinos novos, mas também amo os hinos antigos. Tá falando aqui, né? Nova dupla de Monte Hermon, RS, ou SR, né? Serrate e Regina ou Regina e Serrate.
E são melodias que muitas vezes a gente vai deixando de ouvir, porque o mais novo é mais ritmado e tal. Vai abandonar o antigo por causa do novo? Não. E vai abandonar o novo por causa do antigo? Não. Podemos as duas coisas. E que mal há nisso? Se o nome do Senhor está sendo glorificado tanto em um quanto em outro. O agir de Deus em nossas vidas é assim, meus irmãos. Por isso que a Bíblia diz que nós somos transformados de glória em glória. O Senhor vai trabalhando na nossa vida de tal maneira que Ele vai atuando lá nas nossas vidas e algumas coisas que lá antigamente fazíamos. E eu quero dizer uma coisa, meu irmão, quando estou dizendo de coisas que fazíamos antes, eu não estou dizendo de pecado, não. Algumas coisas que no nosso normal a gente fazia. E hoje para e fala assim, puxa vida, isso não é legal fazer. Isso não edifica, isso não traz bênção, isso não é bom. Eu não me sinto mais bem fazendo isso hoje. Deus vai nos trabalhando em nós dentro dessa realidade. Por isso que o salmista fala assim, olha, eu não sou culpado de nada, Senhor, porque eu nunca te abandonei. E veja como é interessante. Na vida cristã, meus irmãos, nenhum crente em Jesus Cristo vai viver 100% na presença de Deus o tempo todo. Por quê? Porque somos humanos. Quem é que não tem dia que acorda desanimado? Já acorda sem ânimo. Ah, meu Deus do céu, tem que orar hoje mesmo. E tem que ler Bíblia hoje mesmo. Tem que andar em santidade hoje mesmo. Quantas vezes, e aí, os que já foram do mundo, como eu fui, então teve um dia que eu estava onde? Centro do Cabo. Centro do Cabo é interessante, né? Tem uns alto-falantes, fica tocando música lá o dia todinho. Então tem hora que é música evangélica, tem hora que é música do mundo, tem hora que é pagode, tem hora que é rock, mas o dia todo tocando. E aí eu tava passando pelo centro do Cabo e tava tocando um samba antigo que eu conhecia, né? E a nossa cabeça, meus irmãos, melhor CPU que existe na face da Terra é a cabeça do ser humano. Que músicas que você escuta lá quando é criança, se pelo toque, lembra? E aí começou, né? E a nossa memória é afetiva. Se alguém já assistiu aquele desenho do Ratatouille, que é um filme desenho, né? No finalzinho, quando o rapaz pega lá aquela sopinha lá, que ele pega o garfo e come assim, aí o olho chega a regala assim. Aí ele se vê criança, lembrando do tempo da avó. Isso acontece na nossa mente. A nossa mente é assim. Com música, com alimento, com o tempo. De vez em quando vem aquela. A chuva é algo maravilhoso, né? Que antes da chuva não tem aquele cheirinho de chuva. E aquele cheirinho de chuva nos faz lembrar de muitas coisas. A mim me lembra bolinho de chuva. Porque toda vez que vinha esse cheirinho de chuva, minha mãe fazia bolinho de chuva. Olha. Então muitas vezes quando vai chover, a mente, bolinho de chuva. Desse jeito. E aí nesse dia, quando isso aconteceu, a música tá na cabeça. Quando veio a música na cabeça, automaticamente é quase instintivo, a vontade de cantar aquela música. E aí na hora, quando eu ia começar, eu olhei de um lado, olhei de outro, eu falei assim, já pensou, eu começo a cantar essa música aqui, passa um crente, um monte de irmão. Eita, pastor Cláudio tava lá no centro do carro, tava cantando música do mundo, eu ouvi. Porque, meus irmãos, qual é a probabilidade? É muito mais fácil as pessoas me conhecerem do que eu conhecer todo mundo. Eu tô aqui na frente pregando, domingo à noite, por exemplo, ele estava cheio domingo à noite. Tem pessoas domingo à noite que você não consegue perceber, por mais que você preste atenção, e olha que eu sou uma pessoa que presta atenção nas coisas, quando você não percebe. Ah, mas fulano de tal estava. Meu Deus, se estava, tá. Então, meu Jesus. Então é muito mais fácil as pessoas me conhecerem do que conhecer a pessoa. Então imagina se acontece uma coisa dessa. E acontece isso. Um dia eu estava na agência do Bradesco do Cabo. Quem tem conta no Bradesco, peça misericórdia. Porque a agência do Cabo, eu detesto essa agência. Porque ela vive cheia. Todo dia da semana. E aí eu ia no caixa eletrônico, aquela fila. E eu andando. Aí nisso tinha provavelmente mãe e filha. E aí pegava, virava e olhava. Pegava e olhava. Pegava e olhava. E aí eu olhando, aí dali a pouco, quando chegou, e aí as filhas, quando chega, as filhas se cruzam, né? Aí quando cruzou, ela virou pra mim, pai do Senhor, pastor Cláudio. Eu falei, pai do Senhor. E quem disse que eu sabia quem eram as duas?
Então veja, quando o salmista fala que ele não é culpado, ele está dizendo: olha, Senhor, eu nunca me afastei do Senhor. Então eu posso testificar isso diante do Senhor, e aí o Senhor pode agir na minha vida com fidelidade. Então veja que coisa linda. O nosso Deus é assim. Então vale a pena o semear na presença do Senhor, por quê? Porque a colheita é significativa, porque o nosso Deus é fiel. Amém? Vamos lá, o comentário. A retidão reivindicada por Davi não é uma retidão absoluta. Pastor Cláudio, por que não é uma retidão absoluta? Porque somos falhos. Quando Davi diz isso, ele não está dizendo: Senhor, eu não tenho pecado de jeito nenhum, eu nunca pequei. Não, tem pecado. E aí eu quero voltar um pouquinho nas palavras de Serrate e de Justino. Veja que Serrate fez a propaganda do maridão, né? Aí o maridão assume e fala assim: mas olha, nesses 40. Agora, olha, ou Serrate errou ou Justino errou. Um diz 41 anos, outro diz 42. Então, Justino, corrija aí, é 41. Já... Tu já está profetizando o outro ano, agora entendi, muito bem. Aí, veja o que ele disse. Nos 11 primeiros anos, Serrate era crente e ele era do mundo. E aí ele bem, de uma forma singela, fala assim: ela suportou muita coisa. Precisa falar o que suportou? Precisa contar a história do que suportou? Não é verdade? Por quê? Pra que desenterrar o morto, né? E o problema muitas vezes do ser humano é isso. Essa retidão absoluta aqui. É por isso que a Bíblia diz, meus irmãos, não seja demasiadamente santo. Por que não? Quem não tem pecado aí, levanta a mão. Vou facilitar. Quem não tem pecado depois que se converteu, levanta a mão. Porque muitas vezes da nossa cabeça, não aceitei aqui, agora eu sou o pipoco. Continuamos sendo pecadores. Só que agora somos pecadores redimidos. O diferencial é esse, meus irmãos. Agora somos lavados e remidos no sangue de Jesus. Então, quando Davi fala isso, dessa retidão absoluta, ele não está falando isso. Ele não está dizendo que ele não pecou de jeito nenhum. E nós conhecemos a história de Davi. Ele pecou. Mas sempre houve arrependimento e houve a volta para os caminhos do Senhor. E é isso que o Senhor quer nos ensinar. O Senhor está dizendo para nós que, apesar de estarmos em Cristo, podemos pecar? Podemos. Por quê? Porque nós somos falhos. Mas à medida que nos arrependemos, nós nos tornamos, ou diante de nós, diante de Deus, nós nos tornamos pessoas perdoadas. Por isso que em Romanos diz que agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então, ele não está falando dessa retidão absoluta, está dizendo que reconhece pelo fato de ele ter uma vida em Deus. Então, Davi era reto em determinadas situações que deram origem a este salmo. Seu pecado não suscitou a crise. Além disso, a retidão é interpretada como disposição. E aí eu quero que a gente pense um pouquinho nisso. Muitas pessoas entendem algumas coisas na vida cristã como absolutismo. E não é. Por exemplo, eu não sinto vontade, por exemplo, vamos lá, pegar o exemplo de Serra de novo. Tá ela e a prima. Teve lá, gerou um desgaste e tudo mais e tá. Eu não vou perdoar. Eu não sinto, tem muita gente que usa esse termo. Eu não sinto em perdoar. O perdão não é sentimento. O perdão é atitude. Já pensaram nisso? Por isso que diz, olha,
como disposição. Você não precisa sentir em perdoar. Você precisa perdoar. Já pensou se Jesus fosse sentir em nos perdoar quando morreu na cruz do Calvário? Todos nós estaríamos condenados. Porque não é sentimento, é atitude. É quando você resolve abrir mão do que aparentemente você de repente até tinha razão para perdoar. É o que Serrat disse, quando ele quis, Justino quis contar o que ele, não, olha, já está perdoado. Sabe por quê, meus irmãos? Se já passou. Para quê? Porque o ser humano é assim. Quer ver como nós somos interessantes? Se alguém chegar para você e falar assim, começou o culto, aí fala assim, olha, no final do culto, eu tenho uma coisa para te contar. Tem gente que não consegue cultuar. O que é, 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 o que é. Aí de repente acaba o culto. O que foi que você quer falar para mim? Não, é porque eu sonhei com você. Aí você, puxa vida, não assisti o culto, não consegui prestar atenção, não recebi nada de Deus. Por quê? Porque a pessoa disse que tinha e não podia ter falado no início do culto para. Esse dia um pastor ligou para mim e falou assim, pastor, preciso conversar com o senhor urgente. Meu Jesus da glória. Pensei tanta coisa, tanta coisa, tanta coisa, tanta coisa. Marcamos 3 vezes. As 3 vezes que marcou deu errado. Meu Deus do céu, misericórdia. Conseguiu falar comigo, sabe que dia? Hoje. Pastor, e era de alguma coisa que o senhor pensou? Nada. Era 3 assuntos que não tinha nada a ver com um bocado de assunto que eu pensei. Jesus, para que isso, né? Só para deixar o pastor Cláudio mais cabelo branco. Mas o que Deus quer nos ensinar? Tem algumas coisas na vida, meus irmãos. Sofrer por antecedência não vale a pena. Por isso que a palavra preocupação, a melhor definição para ela é uma ocupação antes da hora certa. Por isso que é uma pré-ocupação. Então o que Deus quer nos ensinar? Ansiedade, perdão. Tudo nós precisamos nos posicionar contra essas coisas. Pastor, e o senhor fala disso, mas o senhor é tão calmo, o senhor é tão sereno. Aí eu vou falar igual o Serrat disse para mim, né? Vai viver comigo para ver se eu sou tão calmo assim, tão sereno. Sou uma pessoa, meus irmãos, extremamente ansiosa. Extremamente ansiosa. E isso, Deus tem trabalhado na minha vida. Pastor Cláudio, por que Deus tem trabalhado? Porque eu nasci ansioso, cresci ansioso e vou morrer ansioso. Sabe por quê? É característica do ser chamado Clóvis. Está ansioso. Aqueles irmãos que sempre pegaram no meu pé por causa das minhas unhas, a unha está crescendo. E sabe o que está crescendo? O Senhor orou e Deus falou ao seu coração que não era mais para roer unha. Não é nada disso. Teve um dia que eu estava conversando com Vaninha e eu roí a unha e ela roía a unha. E ela olhou para minha unha, eu olhei para a unha dela e mãe olhou para nossas 2 unhas e começou a rir da nossa cara. Os 2 roendo unha. Meus irmãos, pensa na vergonha que eu fiquei. Aí ela me fez um desafio. Duvido você deixar a unha crescer. Aí, como eu não gosto disso, eu falei pra ela: se você deixar a sua crescer, eu deixo a minha crescer. Sabe qual é o resultado? A minha tá crescendo e a dela tá crescendo. Mas a ansiedade de vez em quando dá uma vontade. É verdade. Eu concordo com você, verdade. Mas que tem hora que dá vontade de pegar.
Tá, meus irmãos. E manga, e eu sei que manga. Por isso que eu fico segurando, assim, Jesus, me ajude, me ajude, me ajude. Por quê? Eu sou uma pessoa ansiosa. Agora, Senhor, aí tem hora que a gente ora assim. Quer ver, ora? Senhor, gera tranquilidade no meu coração para a ansiedade ir embora. Como é que Deus vai trabalhar para gerar ansiedade? Ou tirar a ansiedade? Gerando situações de ansiedade. Para gerar o autocontrole. Opa, autocontrole é domínio próprio? É. Para gerar confiança, para gerar dependência. A mesma coisa. Ah, pastor, eu sou uma pessoa que não consigo perdoar. Opa, Deus vai gerar situações para você praticar o perdão. Repita comigo, eu preciso aprender a praticar o perdão. Perdão não é sentimento, perdão é atitude. Essa é a diferença. Então, o ser perdoador é você ter a atitude de perdoar. Pastor, mas e quando eu estou certo? Tem hora que até certo você tem que perdoar. Até certo. E aí eu vou dar um exemplo de um pastor que um dia veio conversar comigo. Aconteceu uma situação na igreja que ele pastoreia e um irmão foi para as redes sociais e começou a descer a lenha no pastor. A igreja viu, pediu para o pastor fazer uma assembleia, fez a assembleia e a igreja pediu a exclusão desse irmão. O irmão foi excluído. O que acontece, meus irmãos? O pastor, humanamente falando, foi honrado pela igreja. Mas sabe o que o Espírito Santo começou a incomodá-lo? Para ele ir e pedir perdão para o irmão que o ofendeu. E aí ele veio conversar comigo, pastor, o que eu faço? Eu falei assim, vai não. Se Deus está mandando você pedir perdão, vai pedir perdão. E aí na hora Deus me deu uma palavra que eu falei, meu Deus do céu, como isso é sério? Deus falou assim para mim, fale para ele. A parte mais forte espiritualmente é ele. Então ele pedindo perdão, o nome do Senhor vai ser exaltado e glorificado. E ele não vai ter peso em pedir perdão. O irmão que o ofendeu já está envergonhado, já está destruído, já está mal espiritualmente. Tem força de pedir perdão? Então vê como Deus trabalha. Pastor, mas o pastor tinha razão. Tinha. Aí pensa no exemplo de Jesus. Jesus tinha razão em morrer por nós na cruz do Calvário. O pecado era meu e seu, não era dele não. Se fosse pensar por razão, ele não tinha pecado. Para quê? Se tornar maldito em nosso favor. Ele levou a pena. Então, o maior exemplo disso é exatamente Jesus Cristo. Então, o ato de perdoar, meus irmãos, é atitude, não é sentimento. Você não precisa sentir para perdoar. Você precisa perdoar. É, muito difícil. É, é, é verdade. É, já emburra, já entristece. É, é verdade.
É verdade. Tá aí. Porque, meus irmãos, o nosso alvo é ir para o céu. E para o céu a gente não vai de qualquer forma. E aí, muitas vezes, eu posso enxergar os pecados de Ailton. E falar, Ailton tem que mudar isso, tem que mudar aquilo, tem que mudar aquilo outro. Mas não olho para mim, o que eu tenho que mudar diante do Senhor. O que eu preciso melhorar na presença do Senhor. O que eu preciso melhorar no meu compromisso com Deus. À medida que nós começamos a fazer isso, meus irmãos, olha aqui, cai nessa disposição. Por quê? Porque essa disposição, em outras palavras, é o quê? Integridade. O que é ser íntegro, meus irmãos? A gente fala muito em integridade. O que é ser íntegro? O que os irmãos entendem por ser íntegro? Ser correto, ser sincero, é quem você é quando tá... Tudo isso. Autenticidade. É você. A pessoa que está em casa, ser a pessoa que está na igreja, ser a pessoa da rua, ser a pessoa do trabalho, ser a pessoa da faculdade, ser a mesma pessoa aonde você estiver. Uma vez uma pessoa virou, daqui como é que é, irmão? Falou assim, pastor, o senhor é chatinho, né? Aí virei a pessoa e falou assim, chatinho não, me respeite, eu sou um chatão, eu sou grande. Chatinho, que é uma pessoa mais ou menos do tamanho de Hildo, né? Falei, chatinho é ele, que é pequenininho, eu não, eu sou um chatão. Pastor, e o senhor fala assim, nessa naturalidade que é chato? Mas eu sou. Adianta me enganar alguém? Falar que não sou? Sou chato. Exigente. Eu não sou exigente, né? Sou exigente. Sou exigente, sim. Entenderam? Aí adianta eu colocar uma capa e falar que eu não sou exigente? Será que Dida puxou quem, Zinha? Estão vendo? E, meus irmãos, à medida que nós começamos a nos enxergar dessa forma diante de Deus, o nosso compromisso com Deus melhora. Sabe por quê? A gente tira uma capa diante do Senhor. E aí, quando a gente se apresenta ao Senhor, fala como o Zinha falou. Senhor, tira esse amostramento. Nunca vai tirar 100%. Por quê? É dela. É a mesma coisa, meus irmãos. Eu já tentei ser uma pessoa séria. Não dá, meu assim. Olha, se eu estiver num lugar, sentado, eu vou estar reparando tudo. E vou comentar tudo que acontecer. E, geralmente, o comentário é engaiatice. Não é ofensivo, não é pornográfico, nada. Mas eu vou rir. Eu vou comentar. E tem hora que eu fico tentando me segurar, né? Me segurando, aí eu baixo a cabeça assim. Aí eu baixo a cabeça, aí alguém pergunta, o que foi? Aí eu falei, nada não, nada não. O que foi que você tá rindo? Falei, olha tal coisa assim, 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 assim. Desse jeito. Quem viaja comigo para Buíque é desse jeito. Ou eu tô dormindo, ou fazendo essas observações. Aí junta, quando vai para Buíque, né? Algumas pessoas são meio parecidas comigo. O nosso irmão Gilson, a nossa irmã Serrate, a nossa irmãzinha, o nosso irmão Diácono Justino, que muita gente engana com Justino, viu, meus irmãos? Tá? Olha, Justino, nessa seriedade toda, vai conviver com ele pra ver. Faz observação de tudo. E ele é daquele que diz assim, você não tá vendo? Aí ele bate no seu braço e diz assim, olha isso. Desse jeito. Aí eu pergunto pros irmãos, por que que os irmãos acham que o Deus me trouxe pra Monte Hermon? Foi de graça? Se eu pego uma igreja que é uma pessoa, pessoas extremamente sérias, meus irmãos, a igreja me endoida, eu endoido a igreja.
Então Deus faz assim, ó. Mas Deus vai querendo gerar o que em nós? Integridade. É nada mais, nada menos você se conhecer. Aí eu tenho uma liçãozinha de casa para todos nós que estamos aqui. Chegue em casa e escreva num papel quem você é. Mas não é para colocar nome, não é para colocar idade, não é para colocar CPF, identidade. Não, quem você é. Comece a tentar se enxergar. Quem você é. À medida que você descobrir quem você é, você vai ter facilidade em ser e andar em integridade. Por quê? Olha só. Seu compromisso em obedecer não oscila. Então, se você chegar hoje em Brasília e falar assim, quem é o pastor Clóvis? O pastor Clóvis é assim, 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 assim. Chegar no Rio Grande do Sul, quem é o pastor Clóvis? Ele é assim, 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 assim. Eu sou de uma época em que o telefone. Tem muitos irmãos aqui dessa época, lembra aquele telefone, aquele preto? Não, aquele do gancho ainda, né? Que pegava, alô. Os irmãos percebem quem é dessa época não tem muito costume de ficar falando muito no celular. Por quê? Aquele gancho do telefone que pegava, ele era extremamente pesado. E aí você começava a falar, aí começava a pesar o braço. Aí você apoiava no ombro. Dali a pouco incomodava. Quando chegou a época do celular, quem é dessa geração, o que aconteceu? Você começa a falar pro celular, facinho, ligou e tudo mais e tá. Mas quando você começa a falar muito no celular, o que começa a acontecer? Ele não começa a esquentar, aí não começa a esquentar a orelha. Pensa numa coisa que me incomoda, é quando a orelha começa a esquentar. E eu detesto falar pelo viva voz. Porque no viva voz, eu falo alto. Então a pessoa que me escuta, não tem problema nenhum. Mas vai falar no viva voz quem tem voz baixa. Você escuta tudo, menos a voz da pessoa. Aí eu fico do outro lado, repita. Acho que as pessoas, meu Deus do céu, o pastor Cláudio é meio moco. Mas é o quê? É o hábito. Vai pegar essa nova geração que já nasceu com celular. Né? Coloca o fonezinho no ouvido, sai andando no meio da rua falando com o fone aqui. Quem está ouvindo do lado de lá está entendendo plenamente o que está sendo falado. Parece que o ouvido é treinado. Ruídos baixos. A minha geração não, do ganchão lá, que colocar no ouvido, ele tem dificuldade disso. À medida que você se conhece, você começa a conhecer as suas limitações. Espiritualmente falando, quando eu me conheço, eu consigo me apresentar a Deus, falando, Senhor, eu preciso que o Senhor trabalhe nisso na minha vida. Eu preciso que o Senhor trabalhe nisso na minha vida. Também, Senhor, olha, nisso daqui, Senhor, eu sou bom. Então, continua, Senhor, me abençoando e me usando dentro dessa área. Por isso que o compromisso não oscila. Aí você começa a aprender a andar diante do Senhor em estabilidade espiritual. Não vai ter luta? Não, vai ter luta, vai ter prova, vai ter desafio, todas essas coisas normais, não muda. Mas aí você não fica mais oscilando. Um dia tá 100%, outro dia tá lá no fundo do poço, aí depois no outro dia tá querendo ir para o céu naquele mesmo dia, aí no outro dia já não quer mais ir para o céu, aí no outro dia... Oscilação. Então Deus acaba, à medida que eu me conheço, eu começo a andar com Deus de forma estável. Passa a não ter oscilações espirituais. E isso é muito bom. Por que é muito bom, pastor Clóvis? Porque na vida cristã, há determinados momentos que as lutas são mais incisivas, e quando as lutas são grandes, se eu não tenho estabilidade, eu vou enfraquecer na fé. Aí eu vou desaparecer. Aí pego, recebo uma palavra, vem aquele ânimo. Aí fica o efeito balão. Todo mundo aqui já encheu o balão. Fica lindo e maravilhoso. Se você não amarra o balão, ou amarra mal amarrado, a bola pode estar gigante. Balão aqui é bexiga, né? Pronto.
É uma bexiga. E lá em Brasília a gente chama balão e não bexiga. É como, meus irmãos, se algum dia você estiver perto de mim e eu chamar bolacha de biscoito, tá? É porque lá em Brasília, o que aqui é chamado de bolacha, lá é biscoito. Aí no pacotinho aqui tem bolacha. É, o pacotinho lá tem biscoito. Tá bom? Lá tem biscoito salgado e biscoito doce. É, mas aqui o pacotinho sai bolacha. É, no pacotinho tem lá bolacha. E lá sai biscoito. E tá resolvido, né, assim? E tá resolvido. Vamos entender. Então, na vida cristã, você evita, à medida que você começa a andar em estabilidade com Deus, você evita essas oscilações espirituais. E entendam, na vida cristã, todos nós já passamos por momentos de oscilações. Deus permite? Permite. Aí eu vou falar uma coisa que muitos pastores até assustam quando eu falo isso. Mas é necessário passar por isso. Por quê? O crente, quando está na bênção, ele fica extremamente empolgado. Só que empolgação passa. É igual quando você ganha uma coisa nova. Aí muita gente briga, né? Alguns pais brigam com a criança. Você não larga esse brinquedo, menino. Aí ganha, sei lá, o quê? Uma roupa. Aí quer usar a roupa todo dia, todo dia, todo dia, todo dia, todo dia. É igualzinho. Só mudou, não é mais brinquedo, é roupa, é o sapato, é o tênis. Entenderam? A curiosidade, qual era a idade do seu menino quando fazia isso? É. Ah, então era novinho, né? É. Porque Mo, sabe quem é Mo, né? Mo um dia vem com um saco de pão do tamanho do mundo. Eu falei assim, ô Deus, mas não é só você, é? Pô, meu menino. Eu falei assim, mas rapaz, e os meninos agora já não estão. Hã? Aí, estão vendo, meus irmãos? E isso, entenda. Por que Deus permite essas coisas? Exatamente por causa disso. Deus quer ir gerando em nós essa sinceridade relacional com Ele. Então, diante de Deus, você não precisa ter vergonha. Rasga o seu coração diante do Senhor. Senhor, eu estou assim, eu sou assim. Entendeu? Que aí você abre espaço para o Espírito Santo ir trabalhando na sua. Por isso que é importante essa lição da integridade. Amém? Vamos seguir? Meu Deus do céu. Basta aí, vamos tentar fechar pelo menos essa daqui hoje, né? Assim como as virtudes humanas devem ser um reflexo das virtudes divinas, que provém dos céus, elas, quando praticadas pelos homens, olha, novamente, praticadas pelos homens, ocorrem muitíssimo, refletindo-se mutuamente, abrindo caminho para Deus nos proporcionar mais favores. Por outro lado, quem rejeita a prática das virtudes, nada deve esperar da parte de Deus, senão uma prova da sua própria falta de ternura, padrão que escolhem para o seu modo de vida na terra, entre os seus semelhantes. Então, Deus está pronto para abençoar? Tá. Deus quer abençoar? Quer. Deus quer ter relacionamento íntimo com o ser humano? Quer. Deus quer ter profundidade relacional com o ser humano? Quer. Mas depende de quem? Tudo isso ele quer. Mas vai depender do tanto, ou melhor, vai depender da abertura que eu vou dar na minha vida para Deus atuar dessa forma. Então, se eu abro mais meu coração para Deus, Deus vai atuar. Se eu abro menos, Deus vai atuar. Se eu não abro nada, Deus não vai atuar. Mas Ele quer? Ele quer. Mas vai depender do meu posicionamento. Por isso que o mesmo salmista,
que faz. Olha como é interessante. O mesmo salmista que fala aqui, olha, eu não sou culpado de nada, porque eu nunca saí da sua presença. No Salmo 51 fala o quê? Enquanto eu calei os meus pecados, os meus olhos se enfraqueceram. Cria em mim, Senhor. O mesmo salmista. Por quê? Porque à medida que ele abriu o coração para o agir de Deus, Deus estava agindo. À medida que se afastou, Deus falou assim, então agora você saiu da redoma da bênção. Por isso que qual é o melhor lugar para nós? Estarmos na presença do Senhor. Quando está tudo bem, quando está tudo mal, quando o coração está alegre, quando o coração está triste, quando está passando por vitória, quando está passando por luta. Nosso irmão Gilson disse aqui com propriedade, e muitas vezes eu tenho falado nisso, período que o crente tem que ser mais vigilante, sabe quando é? Período de bênção. E não período de luta. Porque na luta, meus irmãos, nós vigiamos. Eu não gosto de dirigir à noite, principalmente em estrada. Então, eu dirigindo à noite em estrada, a minha atenção é maior do que eu dirigindo durante o dia. Por quê? Porque eu não gosto. Então, qualquer coisa que possa vir a acontecer, eu tenho que estar com a atenção redobrada. Então, veja como é interessante. Isso acontece também na nossa vida espiritual. Se tudo está bem, vigia mais ainda, porque a nossa tendência, quando tudo está bem, é o quê? Afrouxar. Ah, tá tudo bem. É igual quando você começa a fazer dieta. Você começa a emagrecer. Aí você fala, opa, eu emagreci. Aí você chega lá, no sal e brasa, aí vem aquela picanha deliciosa, aí você olha o pedaço da picanha e fala assim, e a dieta? Aí o seu organismo começa a lutar contra você. Aí o seu organismo vai falar assim, mas você já emagreceu. Hoje pode. Aí o hoje você come. Aí o amanhã tem uma festa. Ah, mas você já emagreceu. Hoje pode. Dali a pouco o que acontece? Efeito sanfona. O que é um efeito sanfona? Você emagreceu, emagreceu, emagreceu. Hoje pode, hoje pode, hoje pode, quando volta a engordar. O problema é que quando engorda, você não engorda a mesma quantidade. Você engorda mais. E aí o efeito sanfona sempre é prejudicial, por quê? Porque o final dele, você acaba ficando mais gordo do que antes. Então, hoje em dia, e aí, claro, os irmãos sabem da minha história, tem a cirurgia bariátrica e tudo mais, mas se vocês pegarem as minhas fotos 2017 e 2018, eu já estava mais gordo do que, bem, hoje eu não me considero mais uma pessoa gorda, mas estava mais cheinho do que estou hoje. Por quê? Porque o bariátrico não consegue comer muito. Mas mesmo em porções pequenas, se você não tiver cuidado, você começa a comer mais porções do que o necessário. Volta a engordar? Volta. Se volta a engordar, os problemas também voltam. Então, espiritualmente falando, é do mesmo jeito. Quando está tudo na bênção, aí é que tem que vigiar. Por quê? Porque a tendência de afastar-se do Senhor é maior. Então, veja que Deus não estabelece o tempo para isso. A Bíblia diz: vigiai e orai. Quando? Em todo. Vê como é interessante. Ele não estabelece critério. Ah, vigiai e orai quando está na bênção. Vigiai e orai quando está na... Não, vigiai e orai em todo o tempo. Então a nossa vida tem que ser em permanente vigilância e oração. E aí, à medida que isso vai acontecendo, passamos a viver nessa dimensão que o salmista declara no Salmo 18, nesse versículo de 20 a 27. E acontece a região.
Isso. É. 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 Atitude. É. Havia um propósito de Deus. É. É. Isso é um moldar de Deus em nossas vidas. Quando a Bíblia fala que o Senhor vai gerando em nós o caráter de Cristo, meus irmãos, não tem jeito. Para o Senhor gerar o caráter de Cristo em nós, o meu caráter tem que ser transformado. Então aí, Deus tem que trabalhar no meu caráter para que seja impresso em mim o caráter de Cristo. Aí Deus permite essas coisas. E veja que é tão interessante que os irmãos de José vão pedir perdão para José depois que José já tinha os perdoado. Então não tinha mais peso. O tanto que ele teve todo o poder nas mãos de fazer o que quisesse com os irmãos. Mas o que acontece? Ele já não tinha perdoado? Vê que quando os irmãos falam com ele entendeu. É, é, entendeu? E o mesmo Deus que atuou na vida de José é o Deus que atua na minha vida, é o Deus que atua na tua vida. Então muitas vezes a gente olha e fala, puxa vida, mas que chefe chato. Aí vai parecer uma loucura minha, né? Esse chefe chato está sendo um instrumento de Deus para que o caráter de Cristo seja implantado em você. Pastor, eu achei que ele era um emissário de Satanás. Muitas vezes é um instrumento de Deus. Por quê? Tem que transformar. Eu já contei aqui que eu trabalhei com uma pessoa, meus irmãos. Quem me conhece, olha, eu para trabalhar, pronto. Tem aqui o gabinete. Quando eu entro no gabinete, que mexem nas coisas, assim, entrar aqui, já mexer nas minhas coisas aqui, meu Deus do céu, meu Deus, meu Deus, meu Deus, me incomoda. Deus colocou uma pessoa para trabalhar comigo extremamente desorganizada. Tinha dia que eu saía, eu falava assim, Jesus, o que é isso? Aí ele tinha um termo, aí ele completamente desorganizado. Aí quando eu ia cobrar, ele falava, virava assim para mim, falava assim, ô Clóvis, eu tô no óleo. Meus irmãos, aquela palavra ali, meus irmãos, tô no óleo. Óleo da unção de Deus, da graça. Eu brigando com ele e ele falando isso. E assim, não falava em deboche não, falava sério. Aí um dia eu, irritado, que tinha trabalhado igual gente grande, tinha despachado material no aeroporto, tinha passado a manhã toda despachando a carga no aeroporto. Quando eu cheguei, ele não tinha feito nada. E aí eu comecei a falar. Aí ele olhou assim, bem tranquilo, e falou assim, eu tô no óleo. Aí eu virei pra ele e falei assim, cuidado, você vai escorregar nesse óleo. Aí eu tava irritado. Eu fui subir, fui pegar um café pra tomar. Aí quando eu chego na máquina de café, coloco café. Aí o Senhor fala comigo, volta lá e peça perdão pra ele. Eu falei, Senhor, eu trabalhei igual doido hoje. Ele não fez nada. Aí ainda vem falar que tá no óleo e eu que tenho que pedir perdão. Sabe o que Deus me disse? Você o ofendeu. Voltei. Fulano, que foi? Você me perdoe. Eu não devia ter falado isso. Aí ele, eu gosto de você, você é homem de Deus. Olha, meu irmão, eu com vontade de dar um murro nele. E ele fala uma coisa dessa.
Mas Deus trabalhou. É meu amigo até hoje, meus irmãos. E ele fala: olha, eu aprendi com você a ser organizado. E eu falo para ele: eu aprendi com você a ser menos estressado. Por quê? Ou eu desestressava ou eu morria. Então, Deus usa dessas coisas para trabalhar em nossas vidas. E muitas vezes nós não enxergamos isso. Aí na hora a gente já fica irritado, porque olha, o diabo está se levantando. Não, muitas vezes é Deus trabalhando para moldar em nós o caráter de Cristo. O Senhor quer que nós sejamos cada dia mais parecidos com Ele. E isso dá trabalho para o Espírito Santo, meus irmãos. É porque nós somos teimosos, nós somos birrentos, nós somos pirracentos, nós somos todas essas coisas. A natureza humana é assim. O melhorzinho é ruim. É. Aí o Senhor tem que trabalhar. Aí ele se utiliza dessas coisas para trabalhar em nossas vidas. Amém? Marca aí, Hilton, vira aí o slide e marca o outro. Pronto. Semana que vem a gente continua dos 28 ao 34. Vamos orar ao Senhor, encerrando o culto desta noite. O diácono Hilton vai orar ao Senhor e logo após eu estarei impetrando a bênção apostólica. Vamos colocar de pé. Oremos. Justo e amado Deus, poderoso, misericordioso, nós louvamos e engrandecemos o teu santo nome, Jesus, e sabemos que o Senhor está conosco nessa caminhada, que o Senhor tem nos moldado, que o Senhor tem nos preparado, Senhor, tem colocado as pessoas ao nosso redor, ó Pai, para que possamos sentir ainda mais a tua glória, o teu poder, Senhor, para que possamos, ó Pai, melhorar em algo, Senhor. Nós queremos louvar a Ti por isso, Senhor, porque sabemos que o Senhor está trabalhando em nós, nos ajudando, ó Pai, que essa caminhada, Senhor Jesus, é longa, é árdua também, Senhor, mas sabemos que o Senhor caminha conosco, está nos ajudando, nos protegendo. Por isso nós louvamos e agradecemos o teu santo nome, Jesus, por ter cuidado de nós, está nos levando, Senhor, cuidando da nossa saída, da nossa chegada, ó Pai, abençoando aqueles, Senhor Jesus, que estão ao nosso redor, aqueles que estão em momento de oração, ó Pai. Nós queremos louvar e agradecer a Ti, Senhor Jesus, ter nos guardado, ter nos protegido nossos familiares, ó Pai, levantado a Tua mão poderosa para a vida de cada um, daqueles que nós conhecemos, também dos nossos vizinhos, ó Deus. Por isso nós louvamos e agradecemos somente a Ti, Jesus. Leva-nos, Pai, para os nossos lares, Senhor. Dá uma noite de paz e um sono repousador em Tua presença. Em nome de Jesus, nós pedimos e agradecemos. Amém. Estenda suas mãos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, nosso Pai, e as eternas consolações do Espírito Santo do Senhor sejam sobre todos nós, seja agora e para todos sempre. Amém e amém. Vamos todos na paz do Senhor.